Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Glória a Deus. Diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava ali jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco, feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás aos pés de Jesus, chorando, molhando-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Pai, da Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor possa ter liberdade, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Simão, um fariseu, convidou Jesus para jantar em sua casa. Fariseu se tratava de um grupo religioso, político-social de grande influência nos dias de Jesus. Eles formavam a classe dominante em Israel e eles seguiam as leis rigidamente. E eles eram rígidos, ríspidos e quase sempre entravam em conflito com a mensagem de Jesus e seus profetas. A Bíblia não nos fala o motivo do convite de Simão, daquele fariseu, a Jesus. Não nos diz o motivo que ele convidou Jesus para jantar em sua casa, mas eu acredito que ele tinha grande curiosidade em saber quem era Jesus e o que ele tinha a dizer. Aleluia. Jesus, um homem simples, humilde, que por onde ele ia arrastava multidões e as pessoas tinham sede de ouvi-lo. Acredito eu que Simão tinha curiosidade em saber o que Jesus tinha, porque tantos o seguiam. E ele fez esse convite e Jesus aceita ir jantar na casa daquele fariseu. Geralmente Jesus, ele era rígido com os fariseus devido às suas incoerências. Porém, ele aceita aquele convite, né, de bom grado, e ele vai até lá. Geralmente Jesus se opunha muito à forma que os fariseus reagiam, né, à mensagem dele, porque eles não aceitavam a mensagem de Jesus. E a Bíblia nos fala que Jesus vai até a casa do fariseu e chegando lá ele toma lugar à mesa. Jesus, ele sempre vinha de longas viagens de cidade em cidades com os seus discípulos, sempre pregando as boas novas do reino de Deus. Aleluia. E tudo que Jesus fazia, cada lugar que ele ia, era em obediência ao Pai. E se por acaso a intenção de Simão era testar Jesus e suas palavras, Jesus saberia muito bem disso. E se ele sabia, se esse era o propósito de Simão, ele foi até lá, ele recebeu e aceitou aquele convite por um propósito maior, direcionado pelo Pai. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E não nos diz mais nada. Eu acredito que Jesus estava ali quietinho, na dele, porque quem sabe a mesa estava cheia, a casa estava cheia. Quem sabe ele tinha convidado mais, né, amigos, fariseus também. E Jesus ali chegou
sentou e lá ele ficou, né? E se nós formos parar para analisar o contexto, a época e a posição de Simão na sociedade, certamente ele era um homem muito próspero. E certamente ele havia feito um banquete, preparado um banquete para aquele momento. Porém, nós vemos que Simão não teve uma preocupação com a recepção de Jesus. Naquele tempo e naquela região onde as pessoas costumavam viajar por dias a pé, pelo chão pedregoso, seco e empoeirado, era tradição e uma liturgia de boa hospitalidade que, ao chegar em uma casa, o convidado tivesse seus pés lavados em uma bacia com água pelos servos ou empregados da casa. Porém, isso não aconteceu. Em seguida, era comum que o convidado, ao ser estimado, respeitado, fosse recebido pelo anfitrião com ósculo santo, que é um beijo no rosto ou na testa, que simbolizava boas-vindas. Era um costume dos judeus, uma tradição, porém Simão também não teve essa preocupação para com Jesus. E por fim, na tradição, se ungia a cabeça do convidado com azeite, simbolizando respeito, algo que também não aconteceu. Aleluia. E a Bíblia nos fala que eis que uma mulher entra em cena, mas não fala diretamente, né, a nós, que era uma mulher pecadora. Não era uma mulher respeitada, não era uma mulher bem vista, era uma mulher pecadora. E ela chega no local, ela entra e adentra o local. E quando ela chega, logo ela é reconhecida como uma mulher imoral que vivia naquela região. Uma mulher da qual as pessoas comentavam, cochichavam quando ela chegava. Uma mulher que era discriminada, da qual as pessoas não tinham interesse em fazer amizade ou em estar próximo, né? E quando acontecia um jantar onde as pessoas importantes estariam presentes, era comum que o povo de fora rodeasse o local e a casa era aberta. Então as pessoas podiam ir até lá, podiam ouvir o que estava sendo falado, o que estava sendo ensinado, e podiam ter acesso à sala de banquete e acesso aos convidados, né? Mesmo que de longe ali, apenas observando, mas eles podiam ter esse acesso. Então, creio eu que essa mulher, sabendo que Jesus estaria ali no local, quem sabe alguém falou para ela: você sabe quem vai estar ali na casa do Simão, o fariseu? Quem vai estar lá? Jesus. O pregador Jesus vai estar lá. E eu imagino essa mulher pegando tudo que ela tinha de mais precioso para estar naquele lugar. Aleluia. Ela chega lá. Quem sabe ela foi ali com alegria pelo caminho, levando o que ela tinha de mais precioso. A Bíblia nos fala que ela pegou um vaso de alabastro que continha um nardo, um perfume. Sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com o vaso de alabastro cheio de perfume. Ela não foi de mãos vazias para ver Jesus. E ela foi com um propósito de honrar Jesus. Aleluia. O nardo, como é escrito em algumas traduções, era um óleo perfumado de altíssimo valor, guardado em um vaso especial de alabastro. E esse vaso, ele era produzido por um tipo de pedra frágil, transparente, que era muito usado para substituir o vidro. Esses frascos com perfumes eram selados e descartáveis. Eram quebrados ao abrir e jogados fora quando ficavam vazios. O valor daquele vaso era de 300 denários, o que equivale a um ano de trabalho.
Então ela não pegou qualquer coisa. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso e de mais valioso para ir ao encontro do Senhor Jesus. E chegando lá, ela se aproxima com um frasco nas mãos. Jesus certamente já havia tirado as sandálias antes da refeição. E era uma mesa baixa onde as pessoas ficavam reclinadas e com os pés para fora. E a Bíblia nos diz que ela se prostra aos pés de Jesus e começa a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aleluia. A casa estava cheia. Um fariseu, homem respeitado da alta sociedade, sentado à mesa, dono da casa. Mas ela foi até lá, até Jesus, se prostrou diante de Jesus, sem se importar com os olhares de julgamento, sem se importar com o que aquelas pessoas ali presentes estavam pensando a respeito dela. E ela começa a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aleluia. E ali prostrada aos pés do Salvador, Filho enviado por Deus, mas que estava ali como um servo humilde, com seus pés descalços, não lavados, quem sabe empoeirados, marcados pelo caminho que ele vinha, né, de tantas viagens, pregando e levando a palavra do Senhor. Aleluia. E ela, prostrada aos pés do Senhor, começa a regá-lo com suas lágrimas e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E entre os judeus, uma mulher soltar os cabelos em público era uma vergonha. Era uma atitude indecorosa, uma falta de etiqueta. Mas ela não se importou com as tradições. Ela quebrou os protocolos, porque a importância dela naquele momento era com Jesus, apenas Jesus. A importância dela era em adorar o Senhor e derramar a sua adoração aos pés dele. E ela unge os pés de Jesus com um perfume. Aleluia. Eu imagino que o cheiro daquele perfume, o cheiro daquele óleo, daquele unguento encheu a casa. Aleluia. E ela beijava os pés de Jesus num gesto de humildade e arrependimento. Aleluia. Era um perfume muito precioso, de alto valor. Porém, o amor e a gratidão dela a Jesus era muito maior, que ela não se importou de derramar o que tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Aleluia. A forma que aquela mulher chegou, adentrou a sala de jantar, sem medo de julgamentos e olhares controversos. A forma que ela adorou ao Senhor Jesus com convicção e lágrimas de amor, de arrependimento e de gratidão, tudo indica que ela já tinha ouvido Jesus falar. Tudo indica que ela já havia ouvido o Senhor Jesus. O interessante é que, de acordo com alguns evangelhos, pouco antes deste acontecimento, Jesus havia feito uma declaração com o seguinte convite, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem sabe tenha sido em uma ocasião como esta que ela ouviu o Senhor Jesus falando. E quem sabe em um momento como este ela creu no Senhor Jesus como Salvador e se arrependeu dos seus pecados. As lágrimas, a entrega dela
a atitude dela diante de Jesus demonstram arrependimento e uma transformação interior. Algo comoveu aquela mulher de tal forma que ela não se importou com as tradições. Ela simplesmente teve a coragem de passar por cima de tudo, quebrar ali os preconceitos, a ponto de ignorar tudo e adorar ao Senhor Jesus. Ela fez o que os puritanos e os religiosos não eram capazes de fazer. O que Simão negligenciou, ela pôde fazer com tanta devoção. Aleluia! A recepção que Simão não pôde ter com Jesus, ela fez. Ela fez. Ela não somente lavou os pés de Jesus, mas lavou com suas próprias lágrimas. Ela não somente enxugou os pés de Jesus, mas enxugou com seus próprios cabelos. Aleluia. Ela foi capaz de quebrar todos os paradigmas que a impossibilitariam de ter uma experiência com Jesus. Muitas vezes o que nos impede de ter uma experiência maior com Jesus é o nosso medo, a nossa vergonha, a nossa falta de atitude, de coragem diante da presença de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, o que nos impede de mais profundo naquilo que o Senhor tem para nós é justamente a entrega que essa mulher teve. É o entendimento que você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da presença do único que é digno de todo louvor, daquele que morreu na cruz por você, que te deu a chance, a oportunidade de estar aqui hoje e de estar na presença dele. Aleluia. Ela entregou tudo que ela tinha. Mas naquele momento, ao ver tudo aquilo, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo, apenas em seu coração: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Porque ela é uma pecadora. No mesmo instante, Jesus leu e decifrou o que estava no coração e nos pensamentos de Simão. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. No mesmo instante, Jesus falou com Simão, dizendo: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Imagina o susto de Simão nesse momento, que tinha acabado de pensar: isso daí não é profeta não, porque se fosse, não estaria permitindo uma mulher tão suja, tão pecadora, estar tocando nos seus pés, estar fazendo tudo isso aos seus pés, adorando dessa forma. Na mesma hora, Jesus falou com ele: Simão, tenho algo a te dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou e contou uma parábola, dizendo assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles, Simão, o amará mais? Jesus queria trazer à tona o coração de Simão para ele mesmo, para ele próprio, diante da oportunidade que Simão estava tendo. Ele não conseguiu enxergar a sua necessidade. Ele não conseguiu enxergar o seu próprio pecado. Ele não pôde enxergar
a redenção que estava acontecendo ali diante dos olhos dele, na sala dele. Ele não conseguiu enxergar o Salvador que estava assentado ali na mesa dele, na frente dele. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, nós na presença de Deus não conseguimos enxergar o que Ele está querendo fazer. Não conseguimos enxergar o que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio. O mover do Espírito Santo. Porque estamos desligados da presença de Deus. Não conseguimos entender a oportunidade que estamos tendo na presença do Senhor. Há uma frase que diz assim: o verdadeiro problema de Simão era a cegueira. Não conseguia enxergar a mulher, nem a si mesmo, nem a Jesus. Assim foi fácil declarar: ela é pecadora, mas foi impossível dizer: eu sou pecador. Ele não conseguiu enxergar a necessidade do seu próprio coração. Não percebeu Jesus como um profeta, muito menos como filho de Deus, como Salvador. Qual deles, portanto, o amará mais? Era a pergunta de Jesus. E Simão responde: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, aquele que foi mais perdoado, esse o amará mais. E Jesus responde a ele dizendo: você julgou bem, você entendeu bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Aleluia. Você não me recebeu com um beijo na face, como manda a tradição, Simão. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como manda a tradição, Simão. Mas essa mulher, com perfume, ungiu os meus pés. Aleluia. Com o que ela tinha de mais valioso. Quem muito é perdoado, muito ama. Jesus estava dizendo naquele momento: é comum, Simão, que ela tenha uma entrega tão extravagante, porque ela entendeu o quanto ela foi perdoada. É comum que a entrega dela seja tão grande, porque ela entendeu o que ela recebeu. Simão era tão pecador quanto a mulher que ele julgava. Ele carecia da graça de Deus, tanto quem ele julgava ser a pior daquele lugar. A diferença entre ele e aquela mulher é que ela reconheceu a sua necessidade de Cristo. Ela não só reconheceu quem ela era, ela também entendeu quem Jesus era. Ela entendeu a oportunidade que ela tinha ali diante de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos entender a grandiosidade que nós temos de ter Jesus nas nossas vidas. Jesus na nossa mesa, na nossa casa. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender a preciosidade que é ter a presença do Senhor, do nosso Salvador, para que a gente possa valorizar quando estiver nessa presença. Aleluia. Para que independente do lugar, seja em casa ou na igreja, a gente possa render o nosso coração diante dele. Isso foi algo que Simão não entendeu.
foi algo que ele não conseguiu fazer. Ele tinha ali na mesa dele o Salvador. Mas ele não entendeu isso. Ele não enxergou isso. E a mulher a quem ele julgava ser somente uma pecadora, que não tinha mais jeito, ela entendeu. Aleluia. Ela compreendeu quem era que estava ali. Aleluia. Ela entendeu o que aqueles homens tão letrados e religiosos não conseguiam entender. E ela reconheceu o quanto era pecadora e o quanto precisava de Jesus, o Cristo. Ela entendeu que se havia alguém ali que podia mudar a história dela, esse era Jesus. Aleluia. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. A tua fé te salvou. Ela não foi salva pelo presente que ela trouxe a Jesus. Ela não foi salva somente pelas lágrimas que ela derramou. Ela não foi salva por sua atitude extravagante. Ela foi salva pela fé em Jesus. Salvação não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Jesus já fez por nós. É sobre aceitar, receber aquilo que só Ele pode nos dar. Os gestos de adoração, de entrega extravagante, foram apenas uma demonstração da fé daquela mulher. Apenas uma demonstração do arrependimento e de uma transformação na alma. Aleluia. Uma transformação era o que ela precisava. E quem sabe era o que as pessoas não imaginavam que poderia acontecer na vida dela. Aleluia. O Senhor, Ele te encontrou em algum momento da sua vida, quando você pensava que não tinha jeito, mas Ele te encontrou. Aleluia. E pela graça dEle nós temos o privilégio de estar aqui. Quem sabe muitas vezes nós estamos como Simão, nos achamos tão bons diante de Deus, tão crentes, tão entendidos, que pensamos que não precisamos de tanto, não precisamos de muito, e esquecemos o quanto somos pecadores, dependentes do Senhor e do seu perdão todos os dias. Esquecemos às vezes de onde o Senhor nos tirou e o quanto nós fomos perdoados. Aleluia. Mas o Senhor, Ele continua de braços abertos, pronto a derramar o seu perdão e pronto a restaurar as mais profundas falhas do nosso coração. Nós precisamos, meus irmãos, saber enxergar as nossas mazelas, enxergar as nossas falhas e a nossa necessidade do Senhor. Precisamos saber receber o perdão e a transformação que só Ele pode fazer em nós. E precisamos aprender a entregar tudo, a entregar o nosso coração diante dEle. Antes de derramar aquele perfume diante dos pés de Jesus, aquela mulher derramou suas lágrimas. Antes de derramar
o que ela tinha trazido, algo exterior, ela derramou primeiro o seu coração, aquilo que estava por dentro. Aleluia. Ela derramou o coração aos pés de Jesus. Antes de nós trazermos aqui ao altar a nossa oferta, algo simplesmente exterior, nós precisamos render o nosso coração diante dele. Porque essa é a entrega que ele espera de nós. Essa é a entrega que ninguém pode julgar, ninguém pode mudar. É quando nós entregamos o nosso coração diante dele, que ele tem a liberdade de entrar na nossa vida, de transformar o nosso coração. Quantas pessoas têm esfriado na fé, esfriado na presença de Deus. Quantas pessoas que apenas relembram, quando eu era jovem, anos atrás, eu vivi isso com Jesus. Eu vivia, eu fazia. E não vivem mais. Mas o Senhor não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Às vezes somos nós que mudamos. Mudamos a nossa entrega. Mudamos o nosso zelo pela presença de Deus. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Quem sabe o Senhor está requerendo de você uma entrega maior. Quem sabe o Senhor está esperando de você uma rendição maior na presença dEle. Uma rendição de coração, para que Ele possa entrar ali na sua causa, para que Ele possa entrar no seu coração, para que Ele possa entrar no seu lar e trabalhar, fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos quebrar o nosso vaso diante dele, quebrar o nosso orgulho e deixar que o perfume da adoração possa subir até Jesus, render tudo que nós temos a Ele. Eu te convido nessa noite a fazer uma entrega ao Senhor, uma entrega do seu coração. Adorar ao Senhor Jesus. Feche os teus olhos nessa noite. Adore ao Senhor por um momento. Adore a Ele por um momento. Entregue aquilo que você tem de mais precioso, que é a tua adoração sincera. Aleluia, a tua adoração real. Oh, aleluia. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, pelo toque do Senhor no nosso coração, pelo toque, Senhor, do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, por uma transformação real. Senhor Jesus, por um milagre, Senhor, que só o Senhor pode fazer por nós. Senhor, nos ensina a te adorar de coração. Nos ensina a entregar a ti, Senhor, a nossa vida todos os dias diante do teu altar.